Segundo Reis, capítulo 4, dos versos 1 até 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A palavra do Senhor diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos, e vivei do resto. Amém? Senhor Deus, Pai querido, nós nesse momento vamos estar falando sobre a tua palavra, que o Senhor possa estar me iluminando para que eu possa falar somente aquilo que vem do seu coração. Muito obrigada por essa oportunidade de falar a sua palavra. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei o meu tema para esta tarde, vasilha da fé. Quando a gente fala fé, na Bíblia nós encontramos vários versículos, né, sobre fé. Em Hebreus 11, 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ainda em Hebreus 6, 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus 17, 20 fala assim: Jesus falou aos discípulos: porque a fé que vocês têm é pequena. A fé, eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Em Gálatas 3:11 diz: o justo viverá pela fé. E hoje nós vamos falar desta viúva, né? Vocês sabem que no passado, viúva não recebia nada, nenhuma pensão. Morreu o marido, acabou, não é? Se tivesse alguma coisa, ela poderia estar gastando, mas não é como o dia de hoje, que a parte social ampara a viúva. Mas esta viúva estava sem nada. Então, ela procurou o profeta. Falou: a pessoa que eu posso procurar é um profeta. E chegou esse profeta, o profeta Eliseu, e falou para ele: meu marido morreu. E ele era temente a Deus. E eu não tenho nada. Os credores estão na porta da minha casa. E naquela época, quem tinha uma dívida e não pudesse pagar, daria os filhos para serem escravos, para pagar as contas. E que mãe gostaria de dar o filho para pagar uma conta?
não é mesmo? Então, ela teve mesmo que procurar o profeta Eliseu, porque ela sabia que aquele profeta era o profeta de Deus e que ele poderia fazer alguma coisa para ela. E Eliseu olhou para a viúva e lhe perguntou: em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para você? O que é que você tem na sua casa? Ela falou: não tenho nada, nada na minha casa. Tenho um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. Só isso, não tenho mais nada. Eliseu olhou para ela e falou assim: você vai de casa em casa, nos seus vizinhos, e vai pedir emprestado vasilhas, mas vasilhas vazias. Você pode pedir a quanto você quiser. A segunda ordem que ele deu. Depois que você pegar as vasilhas, você vai para casa, pega seus 2 filhos, fecha a porta. E enche as vasilhas de azeite. Imaginem você e eu numa situação dessa. Uma botija de azeite, a botija deve ser pequenininho, e aqueles galões para encher. O que será que nós iríamos falar, não? Com esse pouquinho aqui não vai dar para eu encher, né? Era isso que nós iríamos falar. Mas ela não falou nada. Ela só fez aquilo que o profeta havia mandado. Você pega as vasilhas e põe lá dentro. E vai pôr o azeite da botija naquelas vasilhas. E assim que ela fez, chegou dentro de casa e começou a colocar o azeite nas vasilhas. Adivinhe, ou vocês já sabem, aquele azeite não acabava. Daquela botija tão pequena, ela enchia uma vasilha e colocava separado. E enchendo as vasilhas. A Bíblia não conta quantas vasilhas e nem quantos vizinhos ela percorreu. Mas o coração dela sabia quantas ela tinha ali. Então ela encheu todas as vasilhas. E quando tinha terminado, estava terminando aquelas vasilhas, né? Ela pediu para que o filho traga mais uma vasilha, né? Ainda tem azeite aqui. O filho falou: não temos mais vasilha. E naquele mesmo instante, o azeite parou. E ela estava com aquelas vasilhas cheias de azeite. Ela não saiu gritando para as pessoas para ver esse milagre. O que ela fez? Ela foi lá, procurou novamente o profeta Eliseu e disse para ele: o que eu vou fazer agora? As vasilhas encheram de azeite. Ele respondeu: vai, vende, e o que sobrar fica para você. Azeite é caro, né? Nós sabemos que hoje o azeite é o mais caro do que qualquer óleo. Naquele tempo o azeite era mais caro ainda, porque ele mandou vender, pagar a dívida, e ainda sobrou para ela viver. O que sobrar para ela viver é o milagre, né? É a vasilha da fé. E eu quero colocar 3 pontos importantes aqui para vocês, dessa mensagem. A primeira mensagem é a vasilha do desejo de receber. Ele não falou para aquela viúva quantas vasilhas ela podia buscar nos vizinhos. Então estava no desejo dela, no coração dela, na certeza que ela iria ter iria acontecer alguma coisa. Ela estava com o coração cheio de fé. Então ela foi buscar as vasilhas. Ela teve esse desejo de receber a bênção. Será que nós temos esse desejo de receber a bênção? Eu posso ter, mas não falar, não é? Porque
o nosso Deus é maravilhoso, Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. E aquela viúva, ela teve esse desejo, quando o profeta falou com ela, ela foi buscar, ela teve o desejo de receber a bênção. Mas a palavra do Senhor diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha como ele está falando. Se você então quer alguma coisa, você tem que pedir com fé. Com fé. Então, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver uma pequena dúvida, eu não vou conseguir. Uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho. Mas a palavra do Senhor está mostrando que eu tenho que ter firmeza. Assim como essa mulher teve o desejo de receber a bênção, nós também temos que ter esse desejo no nosso coração, de receber a bênção. Mas eu não posso falar, será que eu vou receber mesmo? Tem a salva, não é? Aqui tem muitos pedidos. As pessoas que puseram aqui têm que ter certeza que Deus vai fazer um milagre. Mas ele tem que ter certeza, não pode falar, eu vou pôr meu papelzinho aqui, a meu pedido de oração para que os irmãos orem, porque só Deus sabe o que está aqui escrito, mas não sei se Deus vai me ouvir. Então, eu não tenho fé. Eu tenho que ter esse desejo, ter a certeza de que o Senhor está ouvindo a minha oração e Ele vai dar a resposta no tempo certo. Lógico que a resposta vem do coração dele, não do coração. Às vezes nós pedimos uma coisa e vai fazer mal para nós. E a bênção vem de outra forma muito melhor. Mas nós temos que ter esse desejo no coração. Desejo de orar. Desejo de orar. E às vezes a gente fica assim preocupada quando tem a reunião de oração. Ninguém tem o desejo de orar. Tem pouquinha gente orando. Mas nós temos que mudar. Nós temos que ter esse desejo. Vai ter reunião de oração? Nós vamos estar presentes. Porque eu tenho necessidade de receber todas as bênçãos. Todos nós temos necessidade. É bênção da saúde, é bênção financeira, é bênção para o filho, é salvação para um. Quanta coisa que nós temos que pedir. E aquela viúva, ela estava precisando, ela tinha necessidade financeiramente, os seus filhos iriam ser entregues a pessoas desconhecidas. Então, ela não se limitou a falar para para Eliseu, aquele profeta, não, eu vou pegar só meia dúzia de vasilha, tá bom assim? Mas ela nem perguntou para ele, porque ele falou, pode pegar quando você quiser. E às vezes a gente fala, né? Será que essa bênção, eu quero uma bencinho assim, bem pequenininha. Não, nós temos que ter esse desejo no coração de estar orando, estar pedindo. E aí vem a vasilha da fé. A vasilha da fé. Aquela mulher estava só com uma botijãozinha assim, uma coisinha pequena de azeite. Tão pequenininha que acho que não dava, se ela fosse vender, não daria nada. Não daria acho que nem 1 litro, não é? Não imagino como que era a vasilha dela. Mas quando ela viu todos aqueles galões lá, o que será que ela pensou, não é? A palavra do Senhor fala assim, em Mateus 21, 22 diz, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha que a palavra do Senhor fala, tudo quanto pedirdes em oração. Então ele está esperando de cada um de nós. Eu posso falar, pastor, o senhor ora para mim? Ele ora, lógico. Mas e eu? Não vou orar? Eu não vou falar, Senhor, eu estou precisando do Senhor.
É isso que Ele quer de cada um de nós para ver a nossa fé. Porque Ele disse: se você pedir, você vai receber. Em oração, você vai receber. Você tenha certeza. Assim como aquela viúva teve certeza quando ela começou a despejar o óleo e aquilo foi aumentando. É assim a bênção do Senhor. Quando a gente pede, a gente acostuma, né, pedir para o Senhor, mas tudo. Né? A gente levanta já de manhã, já pedindo: Senhor, me dê um dia, né, para que eu possa resolver tudo, todo o meu trabalho, toda a minha vida, tudo. É isto que Ele quer, Ele está ensinando. E por isso que eu pus o nome no nosso tema, Vasilha da Fé. Essa vasilha sou eu, é cada um de vocês. Vasilha sou eu ou vocês, porque nós é que pedimos e nós é que recebemos as bênçãos. Ah, como é bom saber que eu posso pedir, que eu tenho esse acesso, que eu posso chegar até Deus. A minha oração pode chegar até Ele como um perfume suave. E a minha oração só chega porque eu tenho um intermediário aqui no meio. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que veio para nos salvar. Então, a nossa oração, nós temos que pensar que através do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa oração chega até o trono de Deus. E então, se você quer uma bênção, você peça. Você muda de atitude. Saiba que o Senhor está ouvindo. Essa é a vasilha da fé. Você é a vasilha que precisa ser cheia do óleo, do azeite que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois, a vasilha da obediência. São 3 vasilhas. Então, a primeira vasilha é aquela que eu desejo receber. A segunda vasilha é a vasilha da fé. E a vasilha da obediência. Aquela viúva podia falar: esse profeta aí vai querer que eu vá bater palma de porta em porta e pegar as vasilhas. Né? Não sei se... Né? Pense aí, olha, eu pedi emprestado uma vasilha. Né? E vou de porta em porta. Será que a gente faria isso? Por isso que é importante conhecer os vizinhos, boa ideia. E a gente orar pelos vizinhos também, né? Porque, olha, seu Domingos, eu vim pedir emprestado uma vasilha, né? E aí, o seu Domingos, ele pode falar: não, para você eu não vou te dar, não é? Ele pode falar isso? E ela: não ficou com medo, não. Falou: eu vou pedir mesmo. Ele mandou eu pedir e quantas vasilhas eu quiser. Ele não falou. Eu também não perguntei, meia dúzia, uma dúzia? Não, aquela viúva podia pegar quantas elas quisessem. Então ela podia bater de porta em porta. E ela fez assim, ela obedeceu. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele está batendo lá. Eu posso bater quantas vezes na porta do nosso Deus. A certeza que Ele vai nos atender. É a oração. A oração é o telefone do céu, como dizia a dona Hilda. Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que pedir e tenho que obedecer também, né? A obediência é muito importante. Eu peço, mas eu obedeço. E a palavra do Senhor, lá em João 14, 15 e 16, os versículos, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Olha, e tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que eu falo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que glorificar Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, morreu por cada um de nós para salvar. Então, eu vou repetir: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardarás os meus mandamentos. Olha aí. Então, se eu amo, se eu confio,
tenho que, essa liberdade, nós temos essa liberdade de chegar até o trono de Deus com as nossas orações. Por isso que o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Que é, orai sem cessar, sem parar. Quer dizer, pode pedir. A viúva fez um pedido tão simples, né? Mas tão difícil também, porque ela estava endividada. Mas ela atendeu, ela obedeceu e aquela botija de azeite encheu muitos galões e ela pôde pagar a dívida e ainda ficar com dinheiro para o seu sustento. Ela recebeu aquilo que ela precisava, não é? Nós também precisamos, nós somos a vasilha. Nós também precisamos nos encher, mas eu só posso encher a minha vasilha de quantas vasilhas eu quiser, pela fé, tendo esta fé e orando. E nesta tarde, meus irmãos, a lição que eu quero deixar é orar sem cessar, pedir e dar-se-vos-á. Essa certeza que eu quero deixar no coração. Eu peço, eu vou ter a resposta. É a razão, então, de ter aqui esse vaso. Aqui na igreja poderia ter muitos vasos, encher muitos desses vasos, porque nós temos muitos pedidos, não é mesmo? Muitos pedidos. Mas as pessoas que têm confiança, que sabem que o Senhor vai dar a resposta, estão aqui, os seus nomes, os seus pedidos, esperando a resposta. Pedir e dar-se-vos-á. Vamos pedir, irmãos, vamos pedir para um mundo melhor, vamos pedir para a nossa família, que haja paz na nossa família, vamos pedir amor entre os irmãos, porque eu tenho que obedecer os mandamentos do Senhor, e o mandamento do Senhor é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Guarde no coração este mandamento e pratique e ore sem cessar. Ore sem cessar, porque a oração, nossa oração do justo tem a resposta. Amém? Amém? Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Senhor, porque nós temos esse acesso até o teu trono da graça. Nós podemos dizer, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, Senhor, pedir o que nós queremos, Senhor, e o Senhor também nos atende, Senhor. Atende da forma do Senhor, não do coração do homem, que às vezes somos orgulhosos, queremos coisas que não agradam ao Senhor, mas queremos pedir as coisas que nós necessitamos, Senhor, para o nosso dia a dia. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, aqueles que ainda não aprenderam a orar, mas, Senhor, que nesta tarde o Senhor esteja tocando nos corações e que todos possam aprender a orar. Tenha misericórdia dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Senhor, meu Deus, que neste mundo tão difícil, Senhor, eles precisam livrar-se de todas as dificuldades, Senhor. Tenha misericórdia e que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças aprendam desde pequeno a orar sem cessar. Muito obrigada, Senhor. É em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que eu lhe agradeço. Amém. Amém.